Bom, vamos lá. A gente está numa série de mensagens estudando o livro do Apocalipse, né? E a ideia do Apocalipse, eu já falei para vocês, é o Apocalipse ele trabalha muito com a nossa imaginação, porque é como se a gente entrasse no mundo dos sonhos, né? Então, são várias imagens que vão se sobrepondo, igual quando a gente está sonhando mesmo. E a gente precisa interpretar nessas imagens. E hoje a gente, na verdade, vai começar realmente assim, até agora foi meio que, foram 2 domingos assim, que foi praticamente a introdução do livro. Agora a gente vai realmente entrar nesse mundo dos sonhos, que é o Apocalipse, né? E a gente vai falar sobre o céu. E eu cresci assistindo os Simpsons. Quem aqui assistiu os Simpsons? Algumas vezes o Homer foi para o céu. E era muito engraçado quando ele ia para o céu. Porque a versão do céu do Homer tinha muito bacon e hot dog, né? Em um dos episódios. Em outro episódio, ele tá tipo num resort, assim, né? Vem um anjo recepcionar ele, qualquer coisa que ele imagina aparece na frente dele. Então, o Homer tá no céu e ele tá assim, com 6 televisões, passando jogo de futebol americano. Aí ele tá apostando nessas casas de aposta tipo bet, né? E ganha todas as apostas e ainda fuma um charutão assim, né? E tudo aquilo que ele imagina aparece na frente dele. Então, de um lado, assim, é bem, como é que fala? Essa versão do Simpsons é bem irônica, né? Mas de outro lado, tem bem os jargões, né? Aqueles estereótipos que a gente está acostumado, um monte de nuvem, os anjos com um roupão branco, as pessoas tocando harpa, né? Lembra aquela piada, eu falei para vocês que ia ter uma piada, do cuiabano que morre e vai para o céu. Você conhece essa piada? O cuiabano morreu e foi para o céu, e aí chegou lá, ele só reclamava do ar-condicionado, que estava muito frio. E aí o São Pedro ficou tão de saco cheio e falou assim, cara, eu vou mandar esse cara para o inferno para ele ver que é calor, né? E aí mandou o cuiabano para o inferno. Só que era para ele ficar só algumas horas. E São Pedro esqueceu. Depois de uns dias ele foi buscar o cuiabano, ele desce no inferno, na hora que ele chega lá no inferno, ele abre a porta, o cuiabano grita lá do fundo, fecha a porta que está ficando frio! Então, assim, a gente tem essas imagens, né, do que é o céu, que é o inferno, né? Pode até parecer um pouquinho blasfemo, né? Talvez até seja mesmo. Mas ou tua imaginação foi formada por isso, né? Por isso que a cultura mostra pra gente, ou até pelos hinos da igreja. Se você cresceu dentro da igreja, né, tem vários hinos que falam do céu. Então, por exemplo, lembra aquele hino que fala assim, ó, isso aqui é para Dona Raquel, hein? Ó, pensai nesse lar lá do céu, bem ao lado do rio da luz, onde os santos descansam e gozam da presença de Cristo Jesus. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu. Tem aquele outro que fala assim, chamanelos do céu. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó, vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Eu não gosto muito da letra desse hino, porque parece que as coisas criadas, elas são ruins, né? Então, os passarinhos, as flores querem me encantar, né? Para me deixar aqui e tal. Mas, assim, tudo isso vai formando a nossa imaginação de tal forma que todos nós somos influenciados por essas imagens, né? E aí a gente acaba aprendendo que o céu é o quê? O céu é esse lugar distante, longe, muitas vezes chato, monótono, né? A verdadeira diversão está no inferno. Então, por isso que a nossa imaginação ela tem que ser purificada, inclusive em relação ao céu, né? O que é o céu? Então, quando a gente olha agora para o livro do Apocalipse, chega no capítulo 4, lembra, Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelar, ou seja, tirar o véu. A gente tem até um véu aqui hoje, né? Por acaso. Então, assim, é como se a gente abrisse a cortina para enxergar o que tem de trás da cortina, o que tem de trás do palco, né? É isso que é o Apocalipse. E aí, quando a gente chega agora, então, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, Deus tira o véu para João. E ele pode olhar e enxergar o que se passa dentro do céu. Então vamos, vocês estão com o texto aí, queria que vocês acompanhassem a leitura então junto comigo. A gente vai ler Apocalipse capítulo 4, para a gente entender como que a nossa imaginação pode ser purificada em relação ao céu. Diz assim o texto: Depois disso tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu,
E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse, isso daí é a voz de Jesus, tá? Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e de sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas e existem. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar de novo? Pai, ilumina a tua palavra para que o nosso coração consiga entender, ó Deus. A gente não precisa de inteligência, a gente precisa que o Senhor nos mostre, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, lembra então que assim, é como se João estivesse entrando dentro de um sonho cheio de imagens, assim, uma seguida da outra, tá? Então, não dá aqui para eu falar de cada detalhezinho, então eu vou destacar algumas coisas que são importantes para a gente. A primeira coisa é o versículo 1, quando ele fala que ele vê uma porta aberta, tá? Uma porta aberta. Eu tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. Talvez as gerações anteriores tivessem muita dificuldade de entender o que era essa porta aberta, mas a nossa geração, eu acho que a gente tem uma facilidade graças à Marvel. A Marvel ajudou muito a gente. Por quê? Todo mundo aqui já viu algum filme do Doutor Estranho, dos Vingadores, né? Se vocês viram algum filme que tenha um mago, né, dos Vingadores, lá do Doutor Estranho, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Porque os magos nos Vingadores, vocês lembram? Eles fazem aquele movimento circular, e aí, né, um movimento circular bem amplo, começa a sair uma faísca, e o que acontece? Abre um portal na frente da pessoa. É exatamente isso que João vê aqui. Não é uma porta que está lá longe, ele vê um portal que abre para um outro lugar, para uma outra dimensão. E aí Jesus chama ele para subir, para entrar dentro desse portal e enxergar o que acontece, né? Então, quando João vê essa porta aberta, ele não é teleportado para o futuro. Ele é chamado por Jesus para entrar na dimensão de Deus e enxergar o que se passa. Por quê? Em toda a Bíblia, dentro da teologia bíblica, a gente fala assim que céu e terra não tem a ver assim, tipo, o céu é o espaço do ar, com as nuvens, com a chuva, com os pássaros, e a terra é o espaço tipo das coisas terrestres, da rocha, da vegetação, dos animais, dos seres humanos. Não é isso. Quando fala céu e terra na Bíblia, e nós cantamos várias músicas que falam isso, vários salmos que a gente leu nessa manhã que falam disso. Quando fala de céu, está falando da esfera do divino, a esfera de Deus, onde você tem Deus, onde você tem os anjos, onde você tem inclusive os demônios, eles estão no céu, eles estão na esfera, na dimensão daquilo que é sagrado, daquilo que é divino. E terra tem a ver com aquilo que é humano, esse mundo que a gente consegue ver, entendeu? Essa ideia que a gente tem de céu e terra, né, como tipo, o céu está lá em cima e a terra está aqui embaixo, tem muito mais a ver com os gregos e a visão que eles têm de
Hades, de céu, né? Tipo do espaço da terra. Tem muito mais a ver com os mitos nórdicos do que com a Bíblia, porque na Bíblia, você pode ver, em toda a Bíblia, você só vai ver assim, sempre esses dois polos, né? Céu e terra. Tu és Senhor sobre o céu e sobre terra, querendo dizer, Ele é Deus sobre a esfera espiritual do divino, do sagrado, e sobre a esfera das coisas terrestres, das coisas humanas. Então, o Salmo 115, por exemplo, fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então tem um teólogo que é o Enterwright, que ele fala assim, explicando essa passagem, ele fala assim: céu e terra, como já disse muitas vezes, não são na teologia separados por um grande abismo, como na imaginação popular. O céu, a esfera da realidade de Deus, está bem aqui perto de nós, cruzando-se com a nossa realidade habitual. Não é tão parecido com uma porta que se abre no céu muito longe, é mais para uma porta se abrindo bem na nossa frente, onde antes só podíamos ver essa sala, ou esta área, ou esta rua. De repente, há uma abertura que leva para um mundo diferente, e um convite para subir e ver o que está se passando. Por isso que eu falei, cara, os Vingadores, entendeu? São os magos, né, abrindo um portal. É exatamente isso. Então João, ele não entra tipo no futuro, ele entra dentro da onde Deus está, a esfera de Deus. E aí o que ele vê? Esse é o segundo ponto que eu queria destacar. João entra e ele entra nessa esfera e ele se vê dentro da sala do trono. Então, versículo 2: no instante eu fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali estava no céu, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Então, de repente, João está dentro da sala do trono. É como se ele entrasse no gabinete presidencial, como se ele entrasse na sala branca, né, do presidente dos Estados Unidos, e de repente ele é convidado a observar o que se passa nos bastidores do poder. É exatamente isso que está acontecendo. Então, numa leitura superficial, pode até parecer que é uma coisa simples, mas se a gente ler com atenção, a gente vai ver que deve ter sido muito assustador isso. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês, pensar algumas coisas aqui do texto. Versículo 5. Primeira coisa que chama atenção, que a manifestação do poder de Deus é sempre assombrosa. Olha o que diz lá o verso 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Relâmpagos, estrondos e trovões. A forma que Deus sempre manifesta o poder dele na Bíblia é através de um evento climático extremo, né? Então, lembra muito a passagem lá do Monte Sinai, quando Deus dá os 10 mandamentos para o povo. Se você ler lá em Êxodo, está lá em Êxodo 19:16, fala assim, ó: na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. E aí o que acontece? Em Êxodo 20, 19, 18, depois que eles veem isso, o povo fala assim, ó: o povo ouviu os trovões, o som de trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. Disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Você tem noção o que é você ver a presença de Deus? Deve ser assim, muito assustador, entendeu? A gente lê o Salmo que fala: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros, a voz do Senhor faz os montes tremerem. Então, diante desse poder de Deus, cara, deve ter sido assim uma coisa muito assustadora. Eu tinha acabado de casar com a Paula, a gente estava no acampamento da igreja, a gente estava dormindo numa barraca. De repente começou uma chuva de raios. E, gente, eu não sei vocês, mas assim, dependendo do lugar que eu tiver, da chuva que estiver caindo, mano, era uma tempestade de raios. Cara, cada raio que caía, o chão tremia da barraca, e eu comecei a ficar apavorado. Eu falei pra Paula: eu vou sair, eu vou pro carro, né? Ela falou: você tá louco? Fica deitado aqui, porque é menos pior, né? E, mano, eu tava morrendo de medo, porque é assustador, cara. Você tá no meio de uma tempestade com raio, com trovão caindo. Ainda mais que eu sei assim, que tipo, no Brasil, né, o fenômeno que mais mata pessoas, né, a gente não tem furacão muito e tal, o que a gente tem? A gente tem raio, né? O que mais mata a gente no Brasil é raio,
E aí, pô, você tá no meio de uma barraquinha lá e raio caindo e tal, tudo tremendo. É assustador. Vocês conseguem imaginar, tipo, João vendo isso? Mano, ele deve ter ficado assim, tipo, sei lá, sabe? E aí tem uma outra coisa, né? Não bastasse isso, ao redor do trono, o trono está cercado de presenças e seres, um mais esquisito que o outro. Então olha só, do menos esquisito para o mais esquisito. Começa lá no verso 4. Primeiro ele vê 24 anciãos. Ao redor do trono tem 24 tronos com 24 anciãos, vestidos de branco com coroas na cabeça. Esses líderes, né, esses anciãos, eles representam provavelmente os líderes do povo de Deus. Então são as 12 tribos de Israel, né, os 12 patriarcas, e depois os 12 apóstolos. Então é como se ele falasse assim, ó, o Antigo e o Novo Testamento, né, toda a liderança do povo de Deus está ao redor do trono. Aí depois vem mais perto, lá no verso 5, e você vê que diante dele tem 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra? Número 7 aparece toda hora no Apocalipse, eu já falei para vocês. 7 quer dizer uma coisa completa, uma coisa inteira, uma coisa íntegra. Então, os 7 Espíritos de Deus, o que é? É o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, né? De uma forma visível ali, eram 7 tochas. E aí vem o mais esquisito de tudo, que são 4 seres vivos, né? Cheios de asas, com olhos, e aí um parece um leão, outro parece um touro, outro uma águia e outro uma pessoa. O que é isso? Esses mesmos seres, eles aparecem lá no Antigo Testamento para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, ele vê esses seres. E aí depois lá no capítulo 10, ele tem uma explicação do que são esses seres. Eles são chamados de querubins. Então são seres angelicais. Agora, o que eles representam? Sim, é como se eles fossem os reis ou os líderes de cada espécie de animal. Então quando Deus cria lá no Gênesis, né, diz que ele criou assim, então tem os animais selvagens. Quem que é o rei? O leão. Os animais domésticos, quem que é o rei? O touro. Os animais que voam, quem que é o rei? A águia. E o ser humano que domina sobre tudo isso. Aí alguém vai perguntar para mim, poxa, mas e os animais aquáticos, né? Por que não tem? Gosto tanto do golfinho, cancelaram, né? Mas por que não tem, né, animal aquático? É porque na Bíblia, o mar simboliza o caos. O mar é a origem do mal e do poder da morte, né? O reino dos mortos, ele ficava no fundo do abismo, que seria tipo o fundo do mar. Então sempre quando tem mar na Bíblia, você está falando de caos, você está falando de maldade. Por isso que eles não tem nenhum representante deles tipo ao redor do trono. Tanto é que no Apocalipse, a gente vai estudar lá no capítulo 13, do mar surge uma besta que é tipo um dragão, né? E aí no novo céu e na nova terra diz que o mar não existirá mais, ou seja, a origem do mal não vai mais ter. Então é por isso que não tem nenhum representante, né? Mas, ou seja, esses 4 seres, né, viventes, eles estão mostrando para a gente que tudo aquilo que foi criado, todos os seres vivos, eles estão, né, tipo, diante do trono e eles adoram o rei. E aí alguém pode falar assim para mim, poxa, pastor, legal, tal, isso é legal, é diferentão, é meio psicodélico, né? Mas o que isso tem a ver comigo hoje, né? O que isso tem a ver com você hoje? O que isso tem a ver com a dificuldade que você está vivendo, com a doença que você está vivendo, a doença da tua prima, a doença do teu pai, a doença da tua mãe, a doença do seu filho, né, na escola, do seu irmão? O que isso tem a ver com a dificuldade que você está vivendo hoje no teu trabalho? De repente, os problemas de relacionamento com seus superiores, a competição com os colegas que não gostam muito de você, a diminuição do teu salário, a queda de produtividade, os negócios que de repente não estão fechando, os contratos que estão dando errado, a insatisfação que você está sentindo na carreira e está pensando em mudar. O que isso tem a ver com as lutas que você tem enfrentado dentro da tua casa? Talvez os problemas do teu filho na escola, a falta de diálogo com o teu cônjuge, falta de intimidade, os problemas com o seu pet, a velhice dos seus pais, com os seus avós, que você está tendo que lidar. O que é que 24 anciãos, 7 tochas, 4 seres estranhos, o que tudo isso tem a ver com a tua vida?
Eu queria dizer que tudo isso tem tudo a ver com a tua vida. Por quê? Porque quando João entra no céu, ele é convidado a contemplar o que acontece no lugar que é o centro de todo o poder, de toda a existência. Cada uma dessas presenças estranhas simbolizam a criação como um todo. O que é que essas presenças fazem quando elas estão diante do trono, de onde vem todo o poder? De onde saem raios, trovões, relâmpagos? O que elas fazem? Elas adoram. E sabe o que significa para a gente? Isso significa que o elo que mantém todas as coisas vivas é a adoração. A adoração é aquilo que vai oferecer significado para a nossa vida. É aquilo que dá sentido para a existência, aquilo que oferece propósito, realização, satisfação. A história do mundo inteiro está caminhando para esse lugar onde tudo se curva diante desse trono. Peter Shaffer foi um dramaturgo inglês que ele escreveu uma peça nos anos 70 chamada Ecos. Ecos de cavalo, tá? Equino, Ecos, né? E nessa peça conta a história de um adolescente que ele acha que os cavalos são deuses. Então toda a peça, essa peça ela foi feita dos anos 70, né? Ela foi reinterpretada agora recentemente pelo Daniel Radcliffe, o Harry Potter, né? Diz que ele fica peladão lá no meio do palco. Então é a história desse menino que ele começa a achar que os cavalos são deuses, e aí toda a peça é o menino e o psiquiatra. E o que o psiquiatra começa a perceber? O psiquiatra começa a perceber que a vida desse rapaz que acha que os cavalos são deuses, ela pulsa de vida. O menino é extremamente vivo, o menino é extremamente alegre, feliz, confiante. A vida dele é exuberante, ela é vigorosa. Cada vez que ele cavalga, ele fica, cheio de vida, cheio de alegria, de prazer, de regozijo. E aí o psiquiatra começa a comparar a vida dele com a vida do menino. E o psiquiatra começa a perceber que, o menino está, pulsando de vida, maluquinho de tudo, mas, feliz da vida. E o cara que tem uma vida racionalista, científica, cética, materialista, controlada por esse materialismo, evolucionista, que não abre espaço nenhum para transcendência, que não acredita em nada maior, que nada maior dá significado para a vida, o psiquiatra olha para a vida dele e fala assim: minha vida é medíocre. Minha vida é tediosa. Tem uma parte que o psiquiatra fala assim, sem adoração a gente se acovarda. Essa é a realidade brutal. Não fiz nada além de me encolher durante toda a minha vida. Ninguém pode ser culpado por isso. Eu mesmo me tornei um homem insignificante provinciano, com a lama da minha eterna timidez. Ou seja, uma vida que não se abre para nada maior, ela vai encolhendo, ela vai secando, ela vai, definhando. E aí a gente acaba caindo naquilo que o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han chama de o inferno do igual. O que é o inferno do igual? É quando a gente vive de uma maneira narcisista, autocentrada, e aí a gente só se relaciona com aquilo que tem a ver com a gente mesmo. E aí a vida vai minguando, né? Gente, a gente está vivendo num mundo que sufoca a adoração. Um mundo que é extremamente materialista. Um mundo que é cético, que fala que não tem nada mais importante do que você mesmo. E aí, por que a gente não se rende a nada maior do que a gente, porque a gente não se rende a nada transcendente, a gente está ficando doente. A gente está ficando depressivo, melancólico. A vida começa a perder sentido. E aí a gente vai para todas essas lutas que eu falei para vocês, e aí, é problema no trabalho, é problema com o filho, é problema, com o marido, é problema em casa, é problema com a esposa. Começa a olhar e fala assim: será que tudo isso vale a pena? Será que tem sentido? Por quê? Porque a vida vai ficando sufocada. Então, tem duas coisas que têm o poder de sufocar a nossa adoração. A primeira coisa que tem o poder de sufocar a nossa adoração é a gente achar que o trono está vazio. Quando João escreveu o Apocalipse, lembra que eu falei para vocês no primeiro encontro? Apocalipse tem a ver com o passado,
com os nossos dias agora no presente e até com o futuro. Tem a ver com todas as fases. Quando João escreve, tem um significado para quem está lendo ali no primeiro século. Qual que é o lance? O Império Romano está dominando tudo, dominava tudo, né? E o Império Romano, o que começa a acontecer? Os imperadores começam a se colocar nesse lugar de deuses. Todo mundo tinha que se curvar diante do imperador. Qualquer trabalho público, né? Assim, por exemplo, a gente teve o 7 de setembro agora essa semana, né? Qualquer cerimônia que fosse pública, né? Que fosse assim, uma coisa, estou esquecendo a palavra, civil, né? Civil, né? Tinha o culto ao imperador. E aí os judeus e os cristãos, eles não se curvavam diante do imperador. Então eles começaram a serem mal vistos, começaram a ser perseguidos por conta disso. Então qual que é a tentação deles? A tentação deles é olhar que tipo o império está dominando e que está, sabe assim, apertando eles, e eles olharem e acharem assim, cara, o trono está vazio, Deus foi embora, Deus esqueceu da gente, porque Ele não faz nada, a gente está sofrendo aqui e não acontece nada. E a gente também, de certa forma, tem essa mesma tentação de, como eu falei, olhar para todas essas lutas, né, e falar assim, cara, será que o trono está vazio? Mas qual que é a boa notícia do Apocalipse? João entra no céu, o que ele vê? Ele vê um trono, vocês percebem que está escrito? Ele fala assim, eu vi um trono, e o que tem no trono? Alguém sentado nele. Tem alguém, ou seja, o trono não está vazio. Tem uma presença no trono, e essa presença é poderosa. Essa presença tem uma voz que despedaça tudo. Essa presença, se essa presença ficar de pé e falar, cara, a terra treme quando ele fala. Ou seja, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado com uma palavra dele. Então essa é a boa notícia. O trono não está vazio. E isso leva a gente a adorar. Agora, a segunda coisa que pode sufocar a nossa adoração é a gente ficar com medo de chegar perto do trono. Por quê? Porque o trono é poderoso. Tipo, o trono, né? Tem todos esses trovões e relâmpagos. Lembra que o povo lá de Israel, no Antigo Testamento, o que eles falaram para Moisés? Falaram, Moisés, se você falar, a gente vai dar ouvidos, mas a gente não quer que nunca mais Deus fale com a gente. Você tem noção que o povo de Deus falou isso? A gente não quer ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é assustadora. Então é aí que surge a figura do mediador. Moisés se torna o primeiro mediador, ou seja, o sacerdote, né? A gente fala o sacerdote. O que é? O sacerdote é o cara que faz o meio de campo, né? Ele é o mediador de Deus com os seres humanos. Mas o que acontece? Ao longo de toda a história bíblica, você vai tendo essas figuras de sacerdotes. Só que tinha prometido que um dia viria o sumo sacerdote final. E quem que é esse sumo sacerdote? Lá o livro de Hebreus vai falar pra gente que é Jesus Cristo. O Abba falou isso quando ele estava ministrando. Ele falou assim, olha... Lembra quando a gente cantou lá do perdão dos pecados, né, do sabão? O Abba falou assim, pelo sangue de Jesus, hoje a gente tem livre acesso ao trono. Ou seja, você não precisa ter medo de chegar perto do trono. Você pode chegar com confiança, Hebreus fala isso, você pode se chegar com confiança diante do trono. Você não precisa de mais nenhum mediador entre você e Deus. O acesso está livre. Por causa de Jesus Cristo, Ele é o mediador, Ele é o sumo sacerdote. E aí o que acontece? Aí o povo todo de Deus é constituído reis e sacerdotes. Nós nos tornamos, na verdade, reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. Gente, quando eu cheguei aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês, lá em Assis eu usava colarinho clerical, sabe colarinho clerical? Por quê? Porque lá era muito tradicional, então eu tinha que usar paletó. Aí, assim, para ir quebrando um pouquinho, eu mandei fazer umas camisas manga curta com colarinho clerical, umas camisas meio estampadas, assim, que ficava mais, né? E aí eu fui meio que, sabe assim, para ficar menos tradicional a coisa, né? Quando eu cheguei, eu estava meio que acostumado, tal, toda ceia eu usava. Um dia eu vi, pegando cara comigo, o Vinícius, né, o tio Vi. Meu pai falou assim, Jota, por que você usa esse colarinho clerical? Eu falei, Vi, sei lá, cara, tipo, assim, é uma tradição da nossa igreja, né? Tipo, às vezes a gente usa tal, né? É simbólico, né? Tipo, ele falou assim, pô, mas a gente não fala que agora todo mundo é sacerdote? Ele falou, não faz sentido. Qual que é a mensagem que você está falando para a igreja? Que você é o sacerdote, né? E o restante aqui depende de você. Eu falei, pô, tá certo, Vi. Eu parei de usar. Por quê? Porque qual que é a mensagem? Todos nós que somos o povo, nós somos sacerdotes para quê? Para o mundo que não conhece Deus. Você é sacerdote. Por isso que assim,
tem alguém com problema no trabalho, tal, você não precisa pegar o telefone e ligar para o pastor e orar ora você pela pessoa. Você tem autoridade, entendeu? De orar, de abençoar. Sabe, sei lá, apareceu um cara endemoniado, né? Tipo, né, na escola. Cara, vai lá e expulsa em nome de Jesus e o bicho vai sair, entendeu? Porque você é reino e sacerdote. Você, quando você é batizado, né, e você entra numa aliança com Deus, você se torna um sacerdote. Entendeu? Então a gente tem livre acesso agora ao trono. E aí, cada lugar que a gente está, vocês percebem? O sangue de Jesus, ele ressignifica todas as coisas. Por que no começo a igreja não tinha nem templo? Porque o nosso templo é Jesus Cristo. A gente não tinha sacerdote, porque o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Sabe? Então assim, Jesus, ele faz com que cada lugar que a gente está se torne um pedacinho do céu. E aí eu lembro, sabe de quem? A nossa igreja, a primeira igreja, ela mantém um asilo, né? Uma casa de repouso para senhoras, que chama Lar Alice de Oliveira. Toda vez, eu fui pastor, né, lá na primeira, auxiliar, às vezes eu ia levar a ceia para as velhinhas. Quando eu chegava lá, tinha uma velhinha me esperando, era a Dona Joaquina. O Lucão lembra da Dona Joaquina, não sei se ela está viva ainda. Dona Joaquina, ela era diaconisa lá na IPI Hebron. E aí ela estava assim, sempre com um sorriso, assim, sabe, para me receber, e ela me pegava, chegava lá, ela tinha preparado tudo, assim, sabe, para poder dar ceia, né, para as senhoras. E que ela falava para mim, toda vez ela virava para mim e falava assim: pastor, isso aqui é um pedacinho do céu. E aí eu fico pensando assim, tinha gente que estava na mesma casa de repouso e era amargurado, era triste, infeliz. E a Dona Joaquina, ela olhava para o mesmo lugar e ela falava: isso aqui é um pedacinho do céu. Que poder é esse que transforma até um asilo num pedacinho do céu? Vocês estão entendendo? É Jesus Cristo. Com Ele no nosso coração, onde a gente está se torna céu. E aí a gente é chamado para quê? Para colonizar essa terra com o céu. É isso que a igreja faz. A igreja, ela vai transformando os lugares em pedacinhos do céu. Por quê? Porque de inferno já está cheio esse mundo, né? A gente é chamado para quê? Para sair daqui e transformar o mundo que a gente conhece no céu. A gente vai antecipando aquilo que vai acontecer, a gente vai antecipando. Em relacionamentos justos, amorosos, tirando a desigualdade do mundo, né? Cuidando das pessoas, cuidando da vida, fazendo a vida desabrochar. E aí o mundo vai virando um pedacinho do céu. Aí aquele velho hino, né, começa a fazer sentido. Queria encerrar citando esse hino, que diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer é céu a Cristo conhecer. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo estar, é céu ali. Que você possa levar o céu nessa semana, por onde você passar, que você possa ser esse sacerdote, essa sacerdotisa que abençoa as pessoas, tornando esse mundo um pedacinho do céu. Amém? Vamos orar então? Pai, te agradeço, Deus, por essa palavra. Meu pedido é que o Senhor ajude a gente, ó Deus, a viver isso, ó Deus, a confiar nisso. Que o trono não está vazio, meu Pai, que o trono tem alguém assentado nele, alguém que é maior do que todos os problemas, todas as dificuldades, todos os falsos reis, falsos imperadores, ó Deus, que querem dominar, que querem fazer a gente se curvar, meu Pai, diante deles, que a gente possa se lembrar, ó Deus, que o Senhor está no trono e que o Senhor nos deu livre acesso, meu Pai, a esse trono. A gente não precisa ter medo mais, ó Deus, de chegar perto do Senhor.
E que o Senhor possa abençoar a tua igreja, meu Pai, para que a tua igreja se torne esse agente, meu Deus, que transforma, meu Pai, o mundo que a gente vive, o mundo que a gente conhece, ó Deus, num lugar que é céu. Que as nossas casas sejam esse lugar, meu Pai. Que os nossos trabalhos se tornem esse lugar pela nossa presença, ó Deus. Que cada lugar, que a nossa cidade, meu Pai, cada lugar que a gente se relacionar, que a gente habitar, ó Deus, que possa se tornar um pedacinho do céu. É o que eu te peço, ó Deus, confiando na tua graça e na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.